A questão. Bom dia! Hoje nós vamos ver o avesso da democracia. As duas palavras que melhor exprimem isso são totalitarismo e autoritarismo. Vejamos algumas dessas posturas no mundo. Temos, por exemplo, as tiranias. O exemplo clássico de tirania é o exemplo do faraó do Antigo Egito. Temos também o exemplo do César romano e do rei cristão medieval. Os regimes totalitários, uma observação, eles tanto podem ser de esquerda quanto de direita. Posteriormente, nós iremos fornecer elementos que possibilitem um melhor entendimento do que vem a ser esquerda e direita. Mas, de antemão, fica já esta dica. Totalitarismos são de esquerda e de direita. Muito bem. Temos ainda exemplo de totalitarismo e de autoritarismo, o nazismo e o fascismo, palavras que estão hoje muito em voga no Brasil. É bom termos uma noção mais clara do que seja isso mesmo. Bom, nazismo e fascismo possuem características comuns. E aí vamos ver algumas dessas características. O Estado interferia em todos os setores, na família, na economia, na religião, no lazer. Então, é próprio dos regimes fascistas esse tipo de intervenção do Estado ou de interferência. Muito bem. Passemos agora para o equilíbrio instável de forças. Ainda dentro do totalitarismo e do autoritarismo, do fascismo e do nazismo, nós temos o fato de que não havia pluralismo partidário. Olha só, nós estamos fornecendo elementos para uma melhor compreensão do que seja fascismo. Onde não há pluralismo partidário, estamos lidando com fascismo. Ou seja, onde existe a doutrina única e se houver qualquer uma outra que se oponha à doutrina única, essa outra é rechaçada, inclusive com a violência, aí nós estamos diante de uma postura, no mínimo, fascista. Mais uma característica, principalmente do nazismo na Alemanha, o partido criou vários organismos de massa, pequenos grupos. Hoje, os pequenos grupos existem mais como, vamos dizer assim, núcleo de militância digital. Mais uma característica, a disciplina era exaltada. Para que a ordem fosse mantida, tudo era permitido, inclusive o uso da força. Outra característica do fascismo e do nazismo, a figura do chefe é mistificada. É aquela coisa de dizer esse é o tal, é o mito, é não sei o quê. Outra coisa que caracteriza o fascismo, os poderes legislativos e judiciários eram subordinados ao executivo. Seria como se aqui no Brasil o presidente quisesse mandar no Supremo Tribunal e nas câmaras do deputado e no Senado. Tipo assim, o presidente é o maioral, os outros são poderes secundários. E é uma coisa que o brasileiro não entende muito. Na verdade, o brasileiro tem um pouco mesmo essa ideia de que o poder do presidente, do governador, do prefeito, ou seja, o poder executivo, ele tem supremacia sobre o poder judiciário, sobre o poder dos juízes, dos ministros. O brasileiro tem muito isso, mas não tem. Ele não é superior. O Supremo Tribunal
ele é um poder que tem a mesma força do poder executivo. Então, o presidente não manda mais, entre aspas, né? Eu estou usando a palavra mandar, exagerando, mas é de propósito. Ele não manda mais do que os ministros do Supremo, nem Senado e a Câmara dos Deputados. Cada uma dessas instâncias tem a sua área de atuação. E ali naquela área, ela é quem dá as cartas. O Estado também concentrava todos os meios de propaganda. Qual era o objetivo disso? Veicular a ideologia oficial às massas. Em outras palavras, fazer cabeça do povo para que o povo defendesse o líder. No caso do nazismo, o líder era o Hitler. Também a formação da polícia política. Vejam, quando um governo começa a formar sua própria polícia para defender não os interesses da comunidade, mas os seus interesses pessoais, perseguir inimigos, aí nós estamos diante de uma atitude fascista. Outra característica, os campos de concentração e de extermínio. No nazismo, isso foi muito forte. Também o controle de informações por meio da censura. Isso pode, isso não pode, isso da cadeia e por aí vai. A educação de crianças e jovens era feita com a valorização da disciplina de moral e cívica. Tudo muito direcionado para aquela coisa. Eu sou nacionalista, eu sou patriota, esse país não sei o quê, era muito nessa linha da construção de um discurso alienante que eu digo no sentido de que o menino não tinha condições de desenvolver-se como criança, brincar e tal, já ia sendo plantada na cabeça da criança a ideia de um nacionalismo exacerbado. E aí o menino virava um verdadeiro doente mental quando começava a se entender como gente, já era defendendo essas coisas, indo às vias de fato, não respeitando as ideias dos outros, por aí vai. O nazismo ele tem uma conotação fortemente racista. Por que aqui foi posto no nazismo? Porque o fascismo ele não é necessariamente racista, mas ele tem várias atitudes de exclusivização, só esse grupo presta, os demais não prestam, mas a ideia do racismo mesmo, ela só é mais forte no nazismo. Temos a postura do stalinismo, que defende o partido único onipotente, só um partido mandando e com todos os poderes, a ausência de liberdade de imprensa e de expressão e também perseguição aos políticos dissidentes. Vejam como nós corremos sempre perigo de nos deixarmos levar por ideias desse tipo. Não querer que os que pensam diferente de nós tenham direito de se expressar. Eis aí uma figura emblemática de um ditador, famoso Hitler. E agora vamos dizer mais algumas coisas em relação a essas características dentro da caracterização dos regimes autoritários. Tais regimes eram identificados com o totalitarismo. Veja bem, totalitarismo é uma coisa, autoritarismo é outra. É claro que em alguns aspectos eles se encontram e praticamente podemos dizer que são a mesma coisa, mas não são em tudo por tudo. Existem diferenças, mas que não são observadas muitas vezes. Então, às vezes, se faz a identificação do autoritarismo com o totalitarismo. O que eles têm em comum? Os dois cerceiam a liberdade individual das pessoas. E esse cerceamento, esse tolhimento, é em nome da segurança nacional. Os autoritários e os totalitários adoram
prender gente, proibir pessoas de expressarem ideias, alegando que essas pessoas com essas ideias estão colocando a segurança nacional em risco. Então, para que o país tenha calma, para que o país viva na ordem, essas pessoas precisam sumir do mapa. E aí prende-se essas pessoas. Então, são inimigos da liberdade individual. Agora vejam aqui uma coisa que é mais dos regimes autoritários. Os regimes autoritários, eles não têm uma ideologia de base que sirva de construção para uma nova sociedade. O totalitarismo tem uma ideologia de base, aquela coisa, essa ideia aqui é a que tem que nortear todas as ações sociais e qualquer ideia que seja diferente dessa tem que ser rechaçada. Isso é do totalitarismo, não é dos regimes autoritários. Os governos autoritários, eles utilizam os militares na burocracia estatal. A elite econômica conta com oficiais das Forças Armadas nos postos chaves. Então, essa coisa de apelo a militar é muito de governo autoritário e não necessariamente totalitário. Repito, em algumas circunstâncias, o totalitário e o autoritário são a mesma coisa, mas tem essas diferenças que eu estou tentando apontar para vocês. Mussolini. Vejamos aqui alguma coisa relacionada à presença da religião como um elemento que atrapalha ou que ajuda na democracia. Vejamos aí. Sabendo que as verdades da religião se fundamentam na fé. Ponto. As verdades da filosofia se fundamentam na razão. Desde o primeiro ano que nós estamos falando isso. Então, aí nós temos a questão da laicidade, que é o quê? A separação entre o Estado e a Igreja. Os governos teocráticos, que são aqueles que são feitos em nome de Deus, ocasionalmente estão presentes em muitas sociedades. E aí temos um perigo grande que é o do fundamentalismo. No fundamentalismo, nós vamos ter a ideia de uma crença que fundamenta toda a prática social. E aí, digamos isso com muita tranquilidade. O fundamentalismo não é só o islâmico. As cruzadas cristãs também foram exemplo disso. O protestantismo dos Estados Unidos é um exemplo disso. Ok? Então, como fica a relação da religião com a democracia? Primeira coisa, em países democráticos, realmente democráticos, é importante que haja a liberdade de culto. Segundo, os países democráticos, para não se deixarem levar por fundamentalismos religiosos, eles precisam ser laicos. Ou seja, a religião pode existir, mas ela não tem que direcionar a vivência social das pessoas. Eu sei que esta frase pode ser mal entendida. Não é que a religião não deva ensinar as pessoas como se comportar e que as pessoas não devam seguir se elas acreditam, se elas participam daquele grupo religioso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a religião se meter em direcionar a vida das pessoas naquilo que é coisa do Estado. Por exemplo, a educação. Por exemplo, a segurança. E por aí vai. A área da religião é uma e ela não contempla muitas áreas sociais no nível de governança. Aí tem que ser laico. O equilíbrio instável de forças nos mostra que, em democracias,
nós temos uma ideia utópica, ou seja, pensa-se a democracia como algo que respeita todos os direitos, todas as iniciativas, todo mundo é respeitado, ninguém é discriminado. Mas é importante saber que a democracia, ela não é um modelo a ser seguido. Aqui, cuidado com essa frase, porque a gente poderia entender que eu estava dizendo, então não se deve ser democrático. Não é isso. Só estou dizendo que a democracia não é uma coisa concluída. Não é um modelo prontinho, onde você já diga, isso aqui não é democrático, isso aqui é. Tem muita coisa que a gente não sabe muito se é, e algumas coisas são democráticas sob certos aspectos e não tão democráticas sob outros aspectos. Ela não é um modelo concluído. Até porque o ser humano não é um modelo concluído, ele também vai se refazendo, assim as formas de governança, as maneiras de organização social e política, elas também vão sendo construídas. O que se salva da democracia, fundamentalmente, é a ideia do respeito, é a ideia de que a diversidade tem espaço para se expressar. Agora, isso, repito, não é um modelo pronto. Viver em democracia é viver o equilíbrio das forças políticas. E esse equilíbrio é sempre instável, porque a democracia exige a atenção constante para os riscos dos desvios do poder. Ok? Próxima aula a gente prossegue. Por hoje é só. Gratos pela atenção.